E aqui estou mais um dia, pensando em como demonstrar a você a importância de assistir esse vídeo até o final. Pensei aqui, já comecei esse vídeo algumas vezes e não consegui chegar numa resposta. Mas esse vídeo traz a resposta para uma pergunta muito mais importante do que esse meu questionamento besta. A resposta que eu trago nesse vídeo é sobre o questionamento do porquê que às vezes a gente parece que está evoluindo, que está quase chegando no novo patamar, ou que a gente já entendeu que a gente comete um erro, a gente já parou de cometer aquele erro, e aí quando a gente vê, a gente faz tudo de novo da mesma forma. Por que às vezes parece que a gente regride em sentido, né, quando a gente está evoluindo com alguma coisa, de repente parece que a gente volta e tem que começar de novo do zero. E eu percebi recentemente que existe um erro estrutural que faz a gente cometer esse outro erro, que faz a gente atrasar a nossa evolução. E mais do que descobrir esse erro, né, e eu tô aqui refletindo, eu tive hoje um insight, mas é de uma construção, de um entendimento, de uma elaboração que já vem há um bom tempo na minha vida, e que tem toda a questão pessoal, e depois eu posso contar isso pra você. Mas o que eu quero trazer aqui é que eu saquei uma analogia visual que vai te ajudar a entender o que eu tô falando. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, em algum momento, conforme eu explico a situação, porque isso vai facilitar bastante, só que eu não posso colocar muito tempo, porque é uma cena de um filme da Disney, e eu posso tomar algum tipo de sanção por direitos autorais, alguma coisa assim, então eu vou colocar bem rapidinho. Mas é o seguinte, tem um filme chamado A Nova Onda do Imperador, um puta filme legal, muito engraçado, assim, bem divertido, uma baita lição, e que acontece uma situação que ela meio que se repete, assim, tem dois personagens, o Cusco, que é o imperador que vira uma lhama, e o Pátia, que é um camponês. E num momento, eles caem para baixo assim num penhasco, e eles têm que subir esse penhasco acima. E eles estão meio que quebrando a cabeça para ver, tá, como que a gente faz para subir? Eles estão lá embaixo, eles têm que alcançar uma corda que tá lá no alto. E eles percebem, o Pátia tem uma ideia, que é eles se apoiarem um nas costas do outro, então eles ficam de costas um pro outro, eles entrelaçam assim os braços, tipo para trás assim, e aí ele põe o pé na parede porque tem tipo como se fosse uma fenda. Você vai entender aqui, eu vou colocar a imagem. E aí eles vão empurrando e vão dando um passinho de cada vez. E eles têm que ir andando juntos, porque um apoia as costas do outro. Até que chega um momento que eles subiram tanto que eles conseguem, aí um dos dois apoia o outro para que o outro alcance. Na primeira situação que isso acontece é uma corda, e na segunda situação é um elixir mágico. Beleza, beleza. E aí qual que é o entendimento, né? Isso é uma analogia de quê? Vamos pensar que um desses dois, então são duas coisas fortes se apoiando, certo? São dois pontos que se apoiam e que caminham juntos. Quais são esses dois pontos? Um deles é o comportamento. O que é o comportamento? É aquilo que a gente faz, é o fazer. Tá? O outro deles é a nossa mentalidade, que o que é então? É o que a gente pensa, o que a gente sente. Eu estou traduzindo dessa forma, tá? A gente poderia dizer, por exemplo, que pensar positivo é um comportamento também, porque é uma coisa que a gente está fazendo. Mas vamos dividir, vamos criar essa divisão para ficar mais fácil da gente entender. Um é a mentalidade, então é o nosso entendimento sobre as coisas, a maneira como a gente pensa sobre algo. Então às vezes a gente não tem umas sacadas, a gente não percebe algumas coisas, a gente não passa a pensar de uma forma diferente? Sim, isso é a nossa mentalidade. E, do outro lado, a gente não toma atitudes, às vezes, a gente não faz coisas, a gente não cria hábitos, a gente não tem rotinas, a gente não tem, então, coisas que a gente faz. Esses são os comportamentos. Os dois, eles caminham juntos e eles têm uma relação muito forte. Às vezes, a gente evolui a nossa mentalidade, mas o comportamento não acompanha. Então, por exemplo, né, de onde que surgiu isso? Eu estava pensando no caso do meu filho Samuel, que ele teve vários insights, ele percebeu uma série de coisas em relação a posição dele como atleta, né, e como ele precisa evoluir em relação a isso e tudo mais, e coisas que ele foi percebendo. Mas eu vejo que está acontecendo ainda muito no plano mental. Para ele conseguir de fato alcançar o objetivo que ele tem, ele precisa também mudar algumas coisas em relação ao comportamento. Então ele precisa de fato criar novas rotinas, ele precisa se posicionar diferente no jogo, ele precisa fazer coisas que ele ainda não faz. Eu vejo isso em relação a mim também. Eu tô com um problema nos olhos e tudo mais, eu nunca falei nisso de vídeo e pretendo também não falar. Enfim, um dia você vai saber o porquê e o que tá rolando. Mas,
eu também tenho coisas que eu preciso mudar na minha rotina e eu também tenho coisas que eu preciso entender. E o que eu vejo? Que a vida, né, Deus, enfim, Deus, a vida, eu não sei como que é a tua fé, mas que às vezes as circunstâncias trazem pra gente desafios que provocam a gente a mudar coisas importantes na nossa vida. Eu tenho a sensação de que Deus, a vida e tudo mais, colocam os desafios para que a gente mude essas duas coisas, porque essas duas coisas juntas, caminhando juntas, é o que vão fazer a gente chegar num ponto onde uma delas vai conseguir alcançar, vai conseguir virar a chave, vai conseguir abrir a porta para a gente se transformar na nossa nova versão, para a gente alcançar algum objetivo, para a gente ser quem a gente tem que ser. E muitas vezes eu vejo que a gente fica travado, que a gente vai, caminha um tanto, e aí a gente trava. Por quê? Porque a gente não deu os passos junto. Então, às vezes a gente evolui, saca um monte de coisa, mas a gente não muda a nossa rotina. Às vezes a gente muda um monte de coisa na nossa vida, mas a gente não entende, não reflete, não parte de uma mentalidade nova, a gente não cria uma nova maneira de ver as coisas. E às vezes a gente precisa, ao invés de evoluir muito um desses aspectos e deixar o outro para trás, a gente precisa dar passos pequenininhos com cada um deles. Então a gente entende uma coisa, a gente faz um pequeno ajuste na nossa vida, a gente começa a mudar um pequeno comportamento. Eu tive, por exemplo, um comportamento que eu mudei e eu consegui mudar, que foi bem importante em relação à minha relação com a minha esposa. Ela reclamou para mim que eu era muito grosso, que eu falava de um jeito muito áspero ali com ela. E eu passei por um processo mental muito importante para conseguir um dia entender a perspectiva dela, porque da minha perspectiva eu não estava sendo grosso. E eu fiquei um tempo nessa assim, achando que não, e aí um dia, não sei direito o que aconteceu, mas que eu saquei, eu consegui me enxergar da perspectiva dela. E eu tive um insight, uma questão mental. E a partir disso, eu tive que tomar alguns cuidados para mudar meu comportamento. Então, por exemplo, eu comecei a, quando eu vejo que eu tô chegando numa situação que eu tô começando a ficar irritado em algum diálogo com ela, eu me esquivo. Porque eu sei que chega num ponto já é um hábito. Se eu chego num certo nível de irritação numa conversa, eu acabo sendo grosso, ainda que eu não esteja ofendendo, ainda que eu não esteja brigando, eu vou ficando grosso conforme eu vou me irritando. Então, para eu não chegar nesse ponto, eu tenho que encerrar o diálogo antes de eu chegar no nível onde eu vou fatalmente ser grosso. Então, tá vendo como é que foi? Eu parti de uma mudança mental, de um entendimento que demorou um tempo para acontecer. E a partir do momento onde eu tive essa mudança mental, eu passei a criar um novo comportamento. E não é que, de repente eu tive, as pessoas às vezes esperam que como elas tiveram um insight, o comportamento vai mudar sozinho. Então não é porque eu entendi a questão, não é porque eu consegui me colocar na perspectiva da minha esposa, que sozinho, de repente vai lá e na hora de ser que eu sou grosso, geralmente eu simplesmente não sou. Não é assim que as coisas acontecem. Eu tenho que, de fato, de caso pensado, mudar alguma sequência, né? Algo que envolve aquele comportamento, algum contexto. Então não adianta eu chegar na hora e achar que, vou ficar irritado e não vou ser grosso. Não, eu tenho que parar antes. Eu tenho que criar algum tipo de mecanismo para que eu faça de verdade, né, jus àquele insight que eu tive. Para que eu consiga colocar em prática aquilo que eu quero colocar em prática. Não adianta só entender, não adianta só querer. A gente não é entender que vai fazer a gente fazer. E não é fazer que vai fazer a gente entender. As coisas têm que caminhar juntas, em pequenos passos, pequenas mudanças. Tem mudanças que levam anos, tem mudanças que levam uma vida, tem mudanças que a gente passa a vida e não consegue atingir. Mas para todas elas, eu estou aqui para tentar te ajudar. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e eu te vejo num próximo vídeo.